Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e nesse vídeo aqui nós vamos estar desenvolvendo um jogo utilizando HTML, CSS e JavaScript. Esse jogo é um jogo de adivinhação, é como se fosse um jogo da forca, onde nós temos uma palavra escondida, uma palavra secreta e nós temos que adivinhar que palavra é essa a partir de uma dica que é repassada. Essa tela que vocês estão vendo nesse momento é a tela inicial do nosso jogo, já pronto. Eu vou dar um overview aqui nele para que vocês verifiquem quais são as funcionalidades e o que vocês terão ao final de todo esse desenvolvimento e ao final desse vídeo, basicamente o que vocês vão construir ao final disso tudo, perfeito? Então aqui nós temos a nossa tela, é uma tela comum, uma tela simples, onde nós temos vários inputs aqui, vários quadradinhos onde vão entrar cada uma das letras da palavra que nós temos que adivinhar. Nós temos uma dica, nesse caso, que o planeta, a dica é planeta do sistema solar. Nós temos uma quantidade de tentativas, caso a gente erre mais de 8 vezes, né, 8 vezes, nós perdemos o jogo e a mensagem e a palavra ela é revelada, e aqui vai ficar as letras erradas que nós já preenchemos. Então se eu coloco um A aqui, ele diminui a tentativa que nós temos, agora não é mais 8, é 7, e na lista de letras erradas nós temos o A. Então, nós podemos aqui testar, eu já sei qual é a palavra, então eu vou acertar aqui para que vocês verifiquem o que acontece quando nós acertamos. Aparece basicamente aqui a palavra, né, que nós verificamos, cada um dos inputs vão sendo preenchidos com cada uma das letras, e aqui nós temos um alerta falando que parabéns, você completou o desafio, palavra e o nome da palavra que nós temos ali desvendado. A gente pode dar um OK aqui, e eu posso também errar, então, tentando errar aqui, vamos colocar várias letras aqui. Prontinho, erramos, última tentativa, finalizou as tentativas, nós temos aqui game over, você não possui mais tentativas, e nós damos um OK, aparece a palavra correta, né, que era que nós deveríamos ter acertado, e nós podemos dar um resetar game para iniciar tudo do zero. Então é basicamente esse o joguinho que nós vamos estar desenvolvendo hoje aqui, utilizando HTML, CSS e JavaScript. Perfeito? Então eu já estou aqui com a minha pasta aberta, eu vou abrir aqui uma nova pasta, jogo adivinha a palavra vídeo, vai ser nessa pastinha onde eu vou criar o nosso game. Eu posso estar dando um botão direito e abrir com Code, que eu vou estar utilizando o Visual Studio Code para estar criando tudo isso daqui. Vou dar um Yes, vamos abrir aqui maior e beleza. Aqui já vamos criar alguns arquivos. Primeiro o nosso index.html, que é onde vai ficar toda a estrutura do nosso projeto. Nós temos também o nosso style.css, que é onde vai ficar toda a estilização, e podemos criar aqui uma pastinha chamada script, onde dentro dessa pasta chamada script nós vamos ter o nosso game.js, que vai ser toda a lógica do nosso jogo, e vamos ter também dentro desse script as palavras.js. Isso porque nós vamos ter um arquivo JSON contendo todas as nossas palavras, tanto a palavra como a dica dessas palavras. Esse arquivo eu vou estar deixando disponibilizado aí para que vocês consigam baixar. Vocês vão ter acesso ali ao nosso repositório no GitHub, onde vocês vão conseguir acessar esse arquivo, copiar e colar aí no código de vocês. Mas é basicamente essa lista de palavras aqui. Então são todas as palavras que nós vamos ter como palavras secretas e as dicas para cada uma dessas palavras. Perfeito? Então eu posso salvar aqui, nosso palavra já está pronto. Posso fechar ele e temos aqui o nosso game.js, onde vamos criar todo o nosso código, o style, os nossos estilos e o index, a nossa estrutura do nosso jogo. Perfeito? Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui a codificar. Já estamos com a nossa estrutura do projeto pronta e desenvolvida. Agora resta efetivamente iniciar. Vamos começar então com a nossa estrutura. Vamos desenvolver aqui o nosso HTML. Então, primeira coisa, eu vou colocar uma exclamação. Já foi criada aqui a parte inicial do nosso HTML. Aqui no title eu vou colocar adivinha a palavra, que vai ser o nome do nosso game, né? O nome do jogo que nós estamos desenvolvendo. E aqui em cima eu já vou colocar alguns scripts. Primeiro, já vou referenciar o nosso HTML com o nosso game.js, com o nosso palavras.js, com o nosso style CSS, para que todos os arquivos entendam o que precisam estar dentro do index.html no momento do carregamento da página. Então eu vou colocar aqui um link para colocar o nosso style sheet, basicamente é o nosso arquivo styles.css. Vamos colocar também um script, src./script
GameJS, vamos colocar um defer aqui e vamos copiar esse e colar novamente na parte de baixo, que além do nosso game, nós temos o nosso palavras JS. A gente pode colocar até o palavras em cima do game, porque primeiro a gente tem que carregar todas as nossas palavras para logo após carregar efetivamente o nosso jogo. Esse defer, o que significa? Geralmente a gente coloca a nossa tag script aqui na parte de baixo, antes do fechamento do nosso body. Perfeito? Basicamente ali. Por quê? Porque a leitura da página ela é feita da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então é lido dessa forma aqui todo o nosso código, todo o carregamento da nossa página. Porém, nós queremos que primeiro a nossa página, especificamente todo o layout da nossa página, a estrutura da nossa página seja carregada antes que o nosso código JS seja carregado. Então a gente coloca aqui na parte de baixo para ele ser lido por último. Porém, se a gente quer colocar ele aqui em cima, porém deseja que ele seja lido por último ainda assim, nós colocamos o defer. Então, mesmo eu colocando aqui em cima, primeiro ele vai ler todo o nosso código para depois efetivamente entrar dentro do JS e carregar a página JS. Perfeito? É isso que nós queremos. Então, vamos continuar agora para o nosso código especificamente aqui do nosso HTML, toda a nossa estrutura. A primeira coisa que a gente vai criar vai ser uma div. Essa div ela vai ter uma classe container. Esse container vai abraçar todo o nosso código, tá? Nós vamos ter aqui dentro um H1, que vai ser o título do nosso jogo, né? O jogo de adivinhação. Vamos colocar aqui, jogo adivinhação. Eu vou fazer o seguinte, eu estou usando aqui a minha extensão do Live Server, para que a gente possa rodar esse projeto e verificar as modificações que nós estamos criando em tempo real. Então eu vou dar um Ctrl+, para dar um zoom aqui para vocês, e vou rodar aqui junto com o meu Live Server o nosso projeto. Então, aqui, basicamente, a gente vai conseguir verificar tudo que a gente está fazendo. Deixa eu diminuir aqui. Beleza, vamos aumentar um pouquinho o nosso código e tranquilo. Agora nós temos aqui então o nosso jogo adivinhação, foi o H1 que nós criamos e a nossa div container ela não aparece, mas ela está abraçando toda essa tela aqui, perfeito? Então, primeiro aqui colocamos o nosso jogo adivinhação, vamos criar uma nova div, essa div vai ter uma classe de conteúdo, dentro aqui nós vamos ter um input do tipo text, esse input vai ter uma classe do tipo input digitação e o max length de 1. Nós já vamos entender tudo isso que a gente está marcando aqui. Primeiro vamos criando as estruturas. Temos a nossa div, então, sem problemas. Ela tem aqui o nosso input. Embaixo, nós vamos criar uma nova div. Essa vai ser uma div que vai ter a classe inputs. Tá? Então, é onde vai ficar todos os nossos quadradinhos. Cada um desses quadradinhos vai ficar dentro, então, dessa nossa div de inputs. A gente pode até colocar manualmente aqui um input. Então, vai ser um input do tipo texto disable, porque a gente não consegue clicar neles e nem escrever diretamente neles, por isso disable. A gente vem aqui, criamos o nosso input disable e temos um input onde a gente consegue escrever as coisas. É onde nós vamos escrever as nossas letras, basicamente. Mas vamos continuar por aqui. Primeiro eu vou pegar esse input e vou colocar alguns vários aqui. Esses inputs eles vão ser criados automaticamente dentro do nosso código, mas apenas para estilização e para que a gente consiga verificar tudo que está sendo estilizado, eu estou colocando eles manualmente, mas logo após nós vamos retirar. Embaixo, nós vamos criar mais uma div com a classe details, seriam os detalhes, né? E dentro dessa div nós vamos ter alguns P's. O primeiro P vai ser a dica, e dentro aqui nós temos um span com uma classe dica, onde vai ficar a dica especificamente. Nós temos um outro P, que é a tentativas restantes. E dentro nós temos um span, onde vai ficar efetivamente o número de tentativas restantes. A gente pode até colocar um 10 aqui, de exemplo. Temos um último P, que seriam as letras erradas. Então, a gente vai ter mais um span aqui dentro, com a classe desse span sendo letras erradas. E aqui em cima, no tentativas restantes, nós vamos também ter uma classe que vai ser a tentativas. Então, nós temos já a nossa div de detalhes e agora, aqui dentro do nosso conteúdo, ainda mais fora da nossa detalhes, nós vamos ter o nosso botão de resetar o jogo.
ele vai ter uma classe resetar btn. Perfeito, então criamos aqui toda a nossa estrutura. Perceba que não tem estilização nenhuma, é apenas a estrutura do nosso jogo. Agora nós vamos começar com a estilização. Então dentro do nosso style CSS, nós vamos colocar um asterisco. Primeira coisa que a gente vai colocar é um margem 0, um padding 0, um box size border box e um font family, que seria a fonte que nós vamos utilizar. Essa fonte vai ser a Poppins, sans serif. Sans serif. Para utilizar essa Poppins, nós precisamos também incluir ela fazendo um import dessa fonte. Então a gente pode vir aqui no nosso Google Fonts, vir em Poppins aqui. Vamos abrir maior aqui. Aqui é a nossa Poppins, a gente pode vir em Get Font aqui na parte de cima, nessa outra opção, Get Embed Code, e aqui nós vamos marcar um import, vamos copiar esse import e vamos colocar aqui na primeira linha do nosso código e um ponto e vírgula no final. Prontinho, e importamos a nossa fonte. Percebam que a fonte agora ela já mudou, tá bom? É exatamente dessa forma que nós queremos e já fizemos aqui a primeira estilização, tirando todos os margens, todos os paddings e assim por diante. Agora vamos estilizar o nosso body, vamos colocar aqui um display flex, um align item center, um justify content center, um min height de 100 view width, então ele tem que ter o comprimento inteiro da nossa tela, e um background color nós vamos colocar de hashtag FF8000, que é basicamente um laranjão. Então, perfeito, já está tudo centralizado, tá centralizado já. Então, aqui a gente já consegue ver o nosso fundo, o nosso jogo ele está centralizado, porém ainda faltam algumas estilizações para que ele fique efetivamente bonito, né? Então, vamos colocar aqui o ponto container. Nesse ponto container, nós vamos estar mexendo, então, em toda essa estrutura, em toda a caixa específica. Vamos colocar aqui uma width de 430 pixels, que é todo o nosso quadradinho, já diminuiu um pouco ali a nossa tela. Um background color white, nós queremos um fundo branco. Um border radius de 10 pixels e perfeito. Agora aqui no nosso código, dentro do nosso Google, a gente vai buscar por Box Shadow Generator. Vai ser o primeiro aqui, Box Shadow CSS Generator. Aqui a gente pode ajustar, então a gente quer um pouquinho para cima, um pouquinho para o lado e assim por diante. A gente copia esse código de acordo com o que ficou e a gente vai criar uma sombra. Então a gente vem aqui no Style, vamos colar aqui no Container e agora se a gente volta no nosso código, percebam que ele tem uma mini sombrinha. É exatamente isso que faz esse Box Shadow Generator. Eu gosto bastante de utilizar ele. Então deixa eu só ajustar aqui para ficar tudo no mesmo alinhamento. E beleza, o nosso container está pronto. Nós podemos colocar agora ponto .container H1 para nós ajustarmos o nosso título. Então a gente coloca aqui um font size 25 pixels, um text transform uppercase para ficar tudo em letra maiúscula. Nós podemos colocar aqui também um text align center, um font weight bold para deixar negrito, um padding, vamos colocar aqui 20 pixels, 25 pixels, para deixar mais centralizado, e um border bottom de 1 pixel solid CCC, um cinzinha claro para fazer essa linhazinha aqui na parte de baixo. Tranquilo, o nosso container.h1 está feito. Então, ponto container agora nós vamos cuidar do nosso conteúdo. O nosso conteúdo, voltando aqui no nosso HTML, a gente sabe que é essa div aqui, que está abraçando todo mundo também. Então, só não está abraçando o nosso título. De resto, a nossa div conteúdo está abraçando todos. E é ele que nós vamos utilizar agora. Nós vamos colocar nele, na verdade, apenas um margem. 25 pixels, 25 pixels, 35 pixels. Basicamente assim, dando mais uns espaçamentos ali nas bordas. Agora, embaixo, nós vamos colocar os nossos inputs. Então, container.inputs, vamos cuidar agora desses quadradinhos aqui, tá? Eles que nós vamos modificar agora. Então, a gente pode colocar aqui um display flex wrap e um justify content center. Então, centralizou os nossos inputs. Abaixo, vamos colocar um ponto inputs,
Para mexer com cada quadradinho especificamente, a gente pode colocar aqui uma altura de 57 pixels, uma width de 56 pixels, um margem 4 pixels, um font size de 24 pixels, um color black, um font weight de bold para ficar negrito, um background color. Nós vamos colocar aqui um asterisco F8DABD para ficar um laranjinha, um border radius de 5 pixels para ficar mais arredondadinho, perfeito, dessa forma que nós queremos. Nós podemos colocar um border também, um pixel solid hashtag FF8000, o nosso laranjão, text align center e um text transform uppercase para ficar em letra maiúscula o que nós tivermos aqui dentro. Então, nós já temos aqui os nossos quadradinhos já específicos, eles têm aquela borda mais laranja, eles já estão enquadrados efetivamente, e esses aqui são nossos inputs. Simples assim. Se a gente colocar alguma coisa dentro desses inputs, então, digamos aqui, esse aqui que está disable, a gente coloca um velho A. Ele já aparece centralizado com a cor preta, a nossa letra já aparece aqui dentro. Então, a partir do momento que a gente for acrescentando letras, elas vão aparecer daquela forma ali. A gente pode continuar aqui com o nosso style. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, próxima coisa que nós vamos fazer aqui, vai ser cuidar do nosso ponto inputs. Input, vamos pegar o primeiro input, pegando o first child, a gente vai colocar um margin left 0 pixels. Então, o primeiro, ele não vai ter um margem à esquerda, só o primeiro, o restante vai ter. Agora, dentro de conteúdo, nós podemos pegar os nossos details, nossos detalhes. Vamos colocar aqui apenas um margem de 20 pixels, 0,25 pixels. Dessa forma. E dentro dos nossos details, vamos cuidar dos nossos P's. Então, a gente coloca aqui um font size 19 pixels e um margem bottom de 10 pixels. Agora, nós vamos modificar ali o nosso botão. Então, dentro de conteúdo.resetar btn, nós vamos modificar e estilizar um pouquinho os nossos botões. Então, a gente vai colocar aqui uma width de 100%, um border none, um outline none, um color white. Tá? Já tá ficando ali, modificando um pouquinho. Um background color, vamos colocar o nosso laranjão. Um border radius, nós vamos colocar de 5 pixels para ficar arredondado um pouquinho as bordas. Um font size 17 pixels. Um padding 15 pixels 0. E um cursor pointer. Prontinho, nosso botão está pronto, nossa estilização no nosso projeto está pronta também. Nós temos o nosso botão, o cursor pointer para deixar mostrando que é algo clicável, porém a gente clica, nada acontece. Nós temos a nossa dica, temos as tentativas restantes, as letras erradas, nossos inputs aqui e este novo input que é onde vai entrar os nossos botões que ele permite apenas uma letra. Tá? É nisso que a gente vai mexer agora, daqui a pouquinho já. Então, primeira coisa que nas tentativas restantes faltam os 2 pontos. Então, tentativas restantes, 2 pontinhos, perfeito, já fica uma separação melhor. Agora, efetivamente, nós vamos começar com o nosso game. Nós vamos começar com o nosso game.js. Então, para iniciar, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar todos esses elementos que nós temos aqui no HTML e puxar eles aqui para o nosso JavaScript para a gente conseguir mexer neles. Então, a gente vai pegar os nossos inputs, vai pegar aqui as nossas dicas, tentativas, letras erradas, nós vamos pegar tudo aqui. Então, primeiro, a gente pode criar aqui um const inputs e já dar aqui um document.carrySelector e vamos pegar o nosso ponto inputs. Então, a gente vai começar a pegar todos eles aqui dentro do nosso código JS. Basicamente isso que a gente vai fazer. Pegar todos os elementos e colocar aqui no nosso JavaScript. Vamos copiar aqui e colar algumas vezes aqui embaixo. Próxima coisa que a gente vai pegar é o nosso reset btn. Então, é o nosso botão de resetar. Então, ponto resetar btn, lembrando que aqui, carrySelector, a gente está pegando pela classe, então como está pegando pela classe é um ponto, e daí o nome da classe, no nosso caso, resetar btn, é o nome da classe que nós criamos aqui, e isso vai servir para todos os restantes também. Então, reset btn, nós vamos pegar a nossa dica,
ponto dica, é a classe que nós temos lá. O input digitação é o nosso input digitação. Esse input digitação é esse input aqui, é o input onde a gente digita, é o primeiríssimo aqui em cima, que tem uma max length de 1, então eu só consigo colocar uma letra por minuto, por clique, né? Ele só comporta apenas uma letra. Input digitação. Aqui nós temos o tentativas. E por último, mas não menos importante, nós temos as nossas letras erradas. Então, os nossos erros, basicamente, letras erradas. Tá, pegamos então todos os nossos elementos lá de dentro do nosso HTML. Nós podemos agora criar algumas variáveis, alguns lets. Primeiro, uma variável chamada palavra, que é a palavra que nós vamos pegar aqui do nosso arquivo palavras, né? Que a gente vai ter essa palavra, nós vamos jogar dentro de uma variável mais para frente, então já vamos criar. Nós podemos colocar aqui tentativas máximas, para a gente criar ali a nossa variável que vai comportar quantas tentativas uma pessoa pode ter, né? No caso 10 ou 8 tentativas, que é o que nós temos no nosso projeto pronto. Nós vamos colocar aqui também um let erros, que vai ser uma lista de erros. Vamos criar então primeiro uma lista vazia. Nós vamos ter um let corretas, que vai ser uma lista de letras corretas, e basicamente essas vão ser as variáveis que nós vamos ter no decorrer do nosso código. Prontinho. Então a gente já fez aqui basicamente o layout inicial do nosso projeto, já fizemos o setup inicial do nosso JS, pegamos os elementos do HTML, criamos algumas variáveis que a gente vai precisar. Agora nós podemos efetivamente continuar o desenvolvimento. Nós vamos criar aqui um método, né? Uma função. Essa função, ela vai ser uma arrow function, então a gente pode colocar aqui palavra aleatória como nome da função, é igual a uma arrow function. Dessa forma aqui, a nossa função está aberta e o que ela realiza a gente coloca aqui dentro desse trecho de código, desse bloco de código. Perfeito? Então, nós temos aqui palavra aleatória. O que nós queremos é pegar de forma aleatória alguma palavra dessa lista de palavras aqui. Então, a gente quer pegar de forma aleatória. Para isso, a gente vai pegar e vai criar uma variável do tipo let objeto palavra. Por que objeto palavra? Porque cada um desses aqui é um objeto. Porque não é apenas a palavra, é um objeto formado pela palavra e pela dica. Então, eu quero pegar o objeto palavra dentro do nosso lista palavras, né? Vamos ver como que é o nome dessa lista. Aqui, ó, lista palavras. Dentro do nosso lista palavras, que é o mesmo nome da nossa lista de objetos, lista palavras, eu quero pegar um index específico. Que index que eu quero? Eu quero que seja um math.floor, math.random, vezes o lista palavras.length. Dessa forma, o que eu estou fazendo é basicamente pegar uma palavra aleatória. Eu tô pegando a minha lista de palavras e aqui eu colocaria um index, se é o 0, 1, o 2, o 3 e assim por diante, de acordo com o objeto que eu quero pegar. Mas eu não quero pegar um específico, eu quero pegar um aleatório. Então eu estou utilizando o math.random, que a cada geração dele, ele gera um número aleatório. Vai colocar um index aleatório dentro desses colchetes. Então a cada iteração, a cada momento que eu crio esse objeto palavra, eu vou ter um objeto palavra diferente, porque vai ter um index diferente e assim por diante. Agora sim, eu posso pegar essa nossa variável palavra, porque eu já peguei o objeto palavra, então dentro do objeto palavra eu já tenho a palavra e já tenho a dica. Eu quero pegar essa variável palavra e eu quero popular ela com o objeto palavra.palavra. Prontinho. Então dentro dessa palavra aqui eu já tenho a palavra específica que eu quero. Perfeito? É dessa forma que nós precisamos. Outra coisa que a gente já pode estar fazendo é o seguinte: dentro das nossas tentativas máximas, eu já posso colocar 8. Eu quero que a quantidade de tentativas seja 8. Então, dentro das tentativas máximas aqui em cima, eu já coloquei 8. Já populei tanto a palavra como as tentativas máximas. Perfeito. Então, beleza. A cada momento que essa palavra aleatória seja gerada, eu quero que o meu erros, ele seja gerado, a nossa lista de erros seja zerada. Porque perceba, de acordo com o que a gente vai jogando, a gente vai popular essa lista de erros. Então vai ter ali a letra errada A, B, C, D e assim por diante. Eu quero que quando eu resete o jogo, essa lista seja resetada. Então quando eu gerar uma nova palavra aleatória, que é porque eu estou resetando o jogo novamente, eu quero que essa lista seja zerada. Da mesma forma que a lista de
corretas também seja zerada. Então, já zeramos eles aqui, beleza? Agora, letras erradas. Letras erradas, o que que é? É o nosso elemento que nós pegamos aqui do nosso index, as letras erradas. Essas letras erradas, eu quero que o HTML dela seja igual a nossa erros, a nossa lista de erros. Então, o que acontece é o seguinte, eu quero que aqui do lado das nossas letras erradas apareça a nossa listagem de letras efetivamente erradas. Então, é isso que eu estou colocando. Que dentro do nosso HTML, aqui nessa parte aqui, eu quero que apareça A, B, C, todas as letras que eu tiver clicado e eu tiver errado, ou seja, não pertencerem à nossa palavra. Perfeito? É isso que eu quero que aconteça aqui. Agora, dentro da nossa dica, eu posso colocar a mesma coisa. Dentro da dica.innerHTML, essa dica aqui, que é o elemento que nós pegamos aqui dentro do nosso HTML, dentro aqui desse span de dica, eu quero que o que esteja ali dentro seja basicamente o meu objeto palavra ponto dica, porque a gente já sabe que esse objeto é formado pela palavra e pela dica, então eu quero que a dica fique dentro desse elemento. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa que esses inputs eles sejam variáveis. Por quê? Porque uma palavra pode ter 3 letras, outra pode ter 4, 5, 6, e aí depende da palavra que é. E por isso eu preciso que a quantidade de input seja exatamente igual à quantidade de letras daquela palavra. Então é uma coisa variável. Para isso, eu vou criar uma variável aqui do tipo letHTML. Ela começa vazia. E logo abaixo eu vou criar um for loop. Então eu tenho o meu index, ele vai começar com 0. E esse index, enquanto ele for menor do que a palavra, ou seja, o tamanho da palavra, a quantidade de letras da palavra, então eu vou passar por cada uma das letras da palavra, e enquanto esse index for menor do que a quantidade de letras dessa palavra, eu vou aumentar 1. E nesse processo, o que eu vou acontecer? A cada iteração eu quero que esse meu HTML, que antes estava vazio, ele seja adicionado o texto de input, para criar um input novo. E esse texto de input é esse daqui. Porque cada input ele é formado por a tag input, o type text e o disable. Eu posso copiar e posso colar aqui. Então, a cada iteração, a cada letra que tiver na palavra, eu quero adicionar um input do type text disable. Basicamente isso que eu quero. Agora, aqui embaixo, fora do loop, depois que esse HTML já tiver preenchido com todas as letras necessárias, eu quero que o meu inputs.innerHTML seja igual ao HTML. Esse inputs, o que é esse inputs? É esse inputs aqui em cima. Esse inputs nada mais é do que esse trecho de código aqui, tá? Então eu quero que dentro dessa caixinha eu coloque todo aquele HTML. Eu posso até tirar esses inputs aqui e excluir. Perceba, agora nós não temos mais aqui. Nós colocamos aqui dessa forma. Eu posso vir aqui em palavra aleatória e chamar esse método aqui embaixo. Palavra aleatória. Salvou. Vamos dar aqui um recarregar a página. Beleza, rodamos aqui o nosso método, só que ele ainda não está funcionando. Perceba que os nossos inputs não apareceram aqui. Se a gente der um inspecionar, nós estamos com um erro. Está falando que a palavra, né, o objeto palavra que nós colocamos aqui dentro do nosso código do palavra, objeto palavra, ponto palavra, ele não existe. Se a gente der um console log aqui, no nosso objeto palavra, is not defined aqui. Eu posso até colocar aqui dentro do nosso código o console log, objeto palavra, e salvo. Ele está vindo como undefined, então ele não está conseguindo pegar a palavra de dentro do nosso arquivo de palavras, e por isso, no momento que a gente está tentando colocar a palavra dentro, a palavra que está dentro do objeto palavra dentro da palavra, está dando problema. Então, para isso, o erro é porque no handle a gente não colocou basicamente os parênteses. Prontinho, colocou o parênteses, agora tá aparecendo aqui a nossa palavra, nosso objeto palavra, que é tanto a palavra quanto a dica. E agora os nossos inputs apareceram aqui também, os inputs alternados. Se a gente vai dando um replay aqui, eles vão mudando de tamanho de acordo com a palavra que for sendo utilizada. Perfeito? É basicamente dessa forma que nós queremos. Podemos tirar esse console log daqui. Vamos deixar por enquanto para a gente fazer alguns testes mais para frente. Então, deixamos ali o nosso console log. E essa parte aqui da palavra aleatória, nós já criamos. É dessa forma que nós queremos. Agora, nós vamos criar um novo método. Esse outro método vai ser de
inicializar o jogo. A gente pode deixar esse daqui bem para baixo, essa palavra aleatória, e vamos colocar aqui mais um const. Esse const vai ser então o nosso método iniciar jogo. Também uma arrow function. Perfeito. E nessa arrow function, ela vai receber um evento. Tá? Então, ela vai receber um evento. Então, a gente pode começar aqui. Primeiro, let letra é igual a esse evento, ponto target, ponto value. Ponto value. Evento, ponto target, ponto value. Porém, em que momento que esse método ele é chamado? E em que momento que a gente passa essa letra? Porque basicamente esse evento ele vai trazer consigo uma letra. A gente vai colocar a letra dentro aqui dessa variável. Então a gente vai ter que apertar um botão e a partir do momento que a gente aperta o botão, ele pega o valor desse botão e coloca nesse let letra. Então para isso a gente precisa criar um add event listener. O que a gente precisa fazer? Basicamente, no nosso input de digitação, no nosso documento inteiro, na verdade, no nosso document, a gente vai adicionar um Add Event Listener. Então, a gente não precisa estar clicando em nada especificamente. Basicamente, se a gente apertar algum botão no teclado, então a gente der um key down, a gente pode colocar aqui, ó, um key down, nós queremos que um método seja rodado. Um método, ou seja, aconteça. Então, o que a gente quer que aconteça é o seguinte: a partir do momento que eu clico em qualquer botão, eu posso estar aqui dentro da minha tela, cliquei em qualquer botão, eu quero que o nosso input de digitação, ele seja focalizado. O input de digitação é esse input aqui. Então, eu clico em qualquer coisa, vamos salvar aqui, eu clico em qualquer coisa, ele já vai no nosso input de digitação, perceba. Eu nem preciso estar com o input de digitação clicado, eu estou clicando fora. Cliquei fora aqui, porém eu clico no I, ele já foca ali no nosso input de digitação. Nosso Q, K, basicamente a letra que a gente digita, ele já é colocado dentro do input de digitação. Agora a gente precisa chamar o nosso iniciar jogo. Então, a partir do momento que o input de digitação ponto add event listener, ele tem um input dentro dele, ele vai iniciar o jogo. E ele vai passar para o iniciar o jogo um evento. E nesse evento ele vai passar basicamente a informação de qual letra foi digitada. Então, a partir do momento que eu clico aqui, eu cliquei, dei o key down, o input de digitação foi focalizado, ele focalizou. Como ele verificou que teve um input dentro do input de digitação, ele vai iniciar o jogo e essa letra já está preenchida. Como prova disso, a gente pode colocar aqui um console log letra e verificar aqui. Vamos dar um inspecionar, abrir o inspecionar, vir no console. Se eu clico aqui em qualquer um, H, o H apareceu aqui. Apareceu de novo, o R apareceu. Vamos apagar esse H, o R, apareceu o R, o E. Eu tô só clicando no input, mas ele já tá colocando aqui as informações aqui, porque a partir do momento que eu tenho um input, ele inicia o jogo e popula essa variável letra. Então, a gente já sabe que essa letra aqui tá representando a letra que eu clico em cada momento, tá? Perfeito. Então, agora, a gente pode fazer algumas verificações. A gente pode criar um if aqui e vamos fazer o seguinte, essa letra, ponto match, e daí aqui a gente vai colocar essa expressão. Por que a gente vai colocar essa expressão? Querendo dizer que a gente quer que a letra, ela seja apenas letra, ela não pode ser um número. Atualmente, se nós viermos aqui, escrevemos 3, 5, 8, o número ele também vai. Porém, a nossa palavra ele é formada só de letras. Então, com essa expressão, a gente verifica se aquela letra especificamente é uma letra e não um número. Então, a gente vai falar, se a letra for efetivamente uma letra, a gente continua. E assim por diante. Então, vamos colocar aqui o parênteses. Agora sim, a gente vai colocar um novo parênteses, um novo if aqui, basicamente. E a gente vai falar o seguinte, palavra, ponto, includes letra, isso significa o quê? Esse palavra, ele nada mais é do que a palavra que nós criamos aqui. E nessa palavra a gente já colocou qual é a palavra correta. Então, dentro do momento que a gente iniciou o jogo, essa palavra já está populada com o objeto palavra. Então, a gente já sabe a palavra secreta dentro dessa palavra aqui. Perfeito? Então, a gente está basicamente falando, essa palavra, ponto includes,
a letra, ou seja, essa palavra possui a letra que foi clicada, se ela possuir, algo vai acontecer. Se ela não possuir, ou seja, eu cliquei numa palavra errada, eu vou pegar já o meu erros, a nossa lista de erros, e vou dar um push. E dentro desse push, eu vou estilizar aqui, colocar um template string para ficar estilizado, vou colocar um espaço, vamos colocar aqui a nossa variável letra. Então, se a letra não condizer, essa letra não estiver dentro da palavra, ou seja, é uma letra que não tem naquela palavra, é uma letra errada, eu vou pegar essa nossa lista de erros e vou colocar essa letra aqui dentro. Então, eu vou colocar dentro da lista de erros a nossa letra. E também na nossa tentativas máximas, eu vou dar um menos menos, porque eu perdi uma tentativa, deu errado. Então, eu cliquei numa letra, essa letra não condizia com a palavra, então eu perdi uma das minhas tentativas, perfeito? E embaixo do else, eu posso colocar aqui que a minha tentativas.innerHTML, ela é atualizada novamente com as nossas tentativas máximas, agora com um valor a menos, e as nossas letras erradas. .innerHTML vai ser igual ao nosso erros. As nossas letras erradas nada mais é do que o que vai aparecer aqui do ladinho do letras erradas. Letras erradas é esse spam, tá? Então é dentro desse spam que vai aparecer a lista de erros, basicamente dessa forma. Então se eu venho aqui, eu tenho a palavra-chave. A palavra-chave nós já conseguimos ver aqui no nosso inspecionar. Eu cliquei em F, deu errado. Vou clicar em L. Deu errado também, já apareceu aqui embaixo e não apareceu nada aqui nos nossos inputs. E os nossos... o A, ele deu certo. O A, porque tem na palavra-chave, então ele não apareceu aqui embaixo e não diminuiu as tentativas. Se eu coloco um P, não tem, diminui as tentativas. E assim por diante. Então as tentativas estão diminuindo e as nossas letras erradas estão aparecendo aqui na listagem. Então, perfeito, está funcionando até então. Agora, se eu clico em A é a minha letra certa. Então, eu preciso que, a partir do momento que eu clico em A, ele apareça aqui no nosso quadradinho, apareça nos nossos inputs. E é basicamente esse if aqui. Esse if de quando a letra condiz com o que tem na palavra. Então, dentro aqui, nós vamos criar um for. Vamos criar um for loop aqui. Então, para cada index, o index começa com 0. Enquanto esse index for menor do que a quantidade de letras dentro da palavra, a gente aumenta 1. Então, eu vou passar por cada uma das letras da palavra. E para cada uma das letras, eu vou criar um if. Essa palavra que está nesse index específico, ele é igual à letra? Ou seja, eu já sei que essa letra existe na palavra, porém eu não sei em que posição ela está. Então, colocando aqui a palavra index, eu estou passando por cada um dos índices da palavra, e eu vou verificar, esse index que nós estamos no momento é igual à letra, o próximo index é igual à letra, e assim por diante, até que seja. Quando for igual, então eu quero colocar dentro das minhas corretas um push, a minha letra, coloquei dentro da minha lista de letras corretas, perfeito? Beleza, corretas.push letra. Agora, o inputs.carrySelectorAll, a gente vai selecionar todos os inputs, ou seja, a gente está pegando toda essa lista de inputs, a gente está selecionando todos eles, o primeiro quadradinho, o segundo, terceiro, quarto, quinto quadradinhos, ou seja lá a quantidade de quadradinhos que tiver. Porém, eu quero o index específico, ou seja, o index em que efetivamente aquela letra deveria estar dentro. E eu vou colocar um ponto velho, letra. Então, eu coloquei dentro daquele index específico da posição correta, a letra correta. Então, se eu der um OK novamente aqui, a gente tem a palavra rock. Se eu coloco R, coloquei R, era a letra correta, porém deu um erro. Por que deu esse erro? Pelo seguinte, eu estou selecionando nossos inputs. Beleza, nossos inputs é basicamente esse daqui que tem todos os quadradinhos que foram criados aqui dentro. Porém, eu estou selecionando os inputs, não os inputs quando eu pego todos os inputs. Então, aqui deveria ser sem ser o Szinho. Eu quero pegar apenas os inputs de cada um. Se eu aumento aqui, é só para a gente entender melhor, a gente vem aqui em elementos. Dentro dos nossos inputs, então eu selecionei todos os inputs, aqui dentro tem 4, e eu vou pegar cada um dos inputs, então eu quero pegar cada um desses, e daí sim eu vou criar uma variável aqui dentro, uma expressão aqui dentro, que vai ser value, isso que eu tô fazendo dentro do código, value, e daí eu tô colocando alguma coisa dentro, é a letra correta. Prontinho, dela vai aparecer ali. É isso que eu tô fazendo. Então, se eu der um recarregar aqui, agora, vim em console, a palavra é rock ainda. Vamos recarregar, beleza, a palavra ainda é rock. Se eu coloco R, aparece o R aqui. O O, apago o R, coloco o O, aparece. Coloco o C,
POC. Perfeito. Deu certo. Sempre que eu clico com a palavra certa, as tentativas não diminuem e também as letras certas fazem com que elas venham aqui para o input. Perfeito? É exatamente isso que a gente quer. Vamos diminuir aqui. Perfeito. Então, já fizemos essa verificação. Agora, outra verificação que a gente tem que fazer é a seguinte. Perceba, eu estou clicando com a letra errada. Porém, se eu clicar várias vezes com a letra errada, ela vai ficar indo. Primeiro, as tentativas não estão funcionando, eu estou com -9, não é para ficar negativo, e os PPP está aparecendo várias vezes. Eu quero que aconteça da seguinte forma. Se eu já cliquei no P, se eu clico na segunda vez no P, eu não perco tentativa, porque eu já usei aquela letra. Aquela letra não tem mais nenhum impacto. Para isso, a gente vai vir aqui no letra.match, onde a gente verifica se a letra é uma letra, e a gente vai colocar um E. Antes de entrar aqui nesse método, a gente quer verificar outra coisa também. A gente quer verificar se na lista de erros possui includes essa nossa letra. No caso, asterisco, no caso, exclamação, não inclui. Por quê? Além da letra ter que ser uma letra, ela não pode já estar na lista de erros. Porque se ela já estiver na lista de erros, quer dizer que eu já digitei aquela letra. Da mesma forma, essa letra não pode estar na lista de acertos. Porque se estiver na lista de acertos, na lista de corretas, da mesma forma, eu já vou ter clicado naquela letra. Então, se eu dou um refresh aqui, coloco P, letra errada, coloco P de novo, tá ainda colocando. Por quê? Porque eu não salvei. Vamos salvar. Coloco P, a P era uma letra certa. Vamos colocar, ó, o O é uma letra errada. Eu coloquei o O de novo, ó. Tentativas restantes não estão diminuindo. E as letras erradas não estão sendo acrescentadas. Porque eu já cliquei no O alguma vez. Então não é para ser uma letra que vai ficar aparecendo continuamente e eu perca todas as minhas tentativas com uma única letra. Perfeito? Agora, aqui embaixo outra coisa que a gente tem que ver. Perceba, eu coloco o I, eu tento clicar no I novamente, não dá. Por quê? Porque ele já está preenchido. Eu tenho que clicar no apagar para clicar numa nova letra. E eu não quero dessa forma. Eu quero que, basicamente, a partir do momento que eu cliquei, ele já apaga para eu ir lá e clicar em uma outra letra. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós temos aqui as nossas tentativas, né? Nós temos aqui, dentro do nosso if, letra match, as nossas tentativas, tudo certinho, nosso if e nosso else. Fora desse if, eu vou colocar aqui que o nosso input de digitação, ponto value, ele é igual a nada. Então, beleza. Agora eu escrevo I, ele já apaga. K, e assim vai. Ele já vai apagando. Perfeito? Então, dessa forma que eu quero. Agora, a gente quer fazer o seguinte. A gente quer que, basicamente, essas tentativas restantes, elas funcionem. Assim, quando eu chegar em 0, eu perdi as tentativas, me mostra um alerta de game over. É isso que eu quero. Então, aqui embaixo de input de digitação, a gente vai criar essa regra. Primeiro, a gente vai colocar um set timeout e uma função aqui dentro. E é dentro desse set timeout que nós vamos criar toda a operação. Então, primeiro a gente vai fazer um if. If corretas.length é igual a palavras. A palavra.length, o que significa? Eu já sei que toda vez que eu acerto uma palavra, acerto uma letra, essa letra eu coloco dentro de uma lista de letras corretas. E eu sei que a minha palavra ela tem uma quantidade de letras específicas. Então, compreendem comigo se aquela minha lista de palavras de letras corretas tiver a mesma quantidade de letras que a palavra, eu basicamente descobri todas as letras da palavra, eu acertei todas já. Se eu acertei todas e as minhas tentativas ainda tenho tentativas, significa que eu acertei todas no tempo hábil que eu tinha, na quantidade de tentativas hábeis que eu tinha, então eu ganhei o jogo, tá certo? E é essa a verificação que a gente fez aqui. Se a minha lista de palavras corretas é do mesmo tamanho que a minha palavra, então eu acertei todas as letras. Então, eu posso colocar aqui um alert. Parabéns. Parabéns. Você completou o desafio. Palavra. E daí a palavra que eu acertei. Então, vamos colocar aqui a palavra. E logo abaixo eu posso colocar a palavra aleatória para começar o jogo novamente depois que eu dou um OK no alert. Dou um OK no alert, reinicia tudo, começa o jogo novamente. Perfeito. Agora, else if tentativas máximas menor que 1, ou seja, tá 0,
significa que eu perdi. Então, eu posso colocar aqui um alert, que eu não tenho mais tentativas. Eu não completei as palavras e não tenho mais tentativas. Então, basicamente, eu perdi o jogo. Eu posso colocar aqui Game Over. Você não possui mais tentativas. E eu quero também que depois que eu clique no alert, apareça a palavra correta. Então, da mesma forma aqui, vamos dar um refresh. Planeta do Sistema Solar. Vamos colocar aqui várias letras erradas. Tentativas. L. Prontinho, terminou as tentativas. Game over, você não possui mais tentativas. Quando eu dou OK, perceba que aqui não está completo, tá só as duas que eu acertei. Do OK, aparece a palavra correta. Eu quero que isso que aconteça. Quando eu der OK, mesmo quando eu errei tudo, aparece a palavra correta para a gente saber qual que era a palavra. Então, para isso, dentro aqui do alert, dentro aqui desse else if, a gente vai fazer um for. Então, esse for vai passar também por cada letra da palavra. E o que ela vai fazer é o seguinte, dentro do nosso inputs, eu vou dar um carry selector all, vou selecionar todos os inputs, no index específico que eu estou passando agora nesse for, e o value vai ser igual à palavra index. Então, eu já estou colocando a palavra, estou basicamente populando os inputs com as letras corretas de dentro da palavra. Basicamente isso que eu estou fazendo. Então, se eu perco, ele já aparece a palavra correta. No caso aqui, formato imagem, vamos colocar L, vamos colocar K, J, O, I, U, N, D. Prontinho. Game over. Você não possui mais tentativas. Ok. Ó, ainda não apareceu aqui o for e não fez a verificação. Vamos tentar verificar o porquê que isso aconteceu. Beleza, isso aconteceu porque eu digitei apenas o input aqui dentro. Tem que colocar as aspas. Perfeito, colocou as aspas. Agora é para dar certo. Vamos colocar aqui. E deu erro, dou um OK, pizza. Aparece aqui o correto. Perfeito, é dessa forma aqui que nós queremos que funcione. Então, até então já está funcionando aqui algumas questões que nós colocamos. Agora, vamos fazer o seguinte. Primeiro, aqui as tentativas, dou um refresh, ele aparece como 10. Não é 10, é 8. Então, eu posso apagar daqui, salvar. Ó, tentativas restantes, não está aparecendo aqui. Eu posso até colocar da seguinte forma. Vim aqui no meu game, subir aqui. E basicamente aqui que eu estou colocando as tentativas máximas 8. Porém, em nenhum momento eu coloquei dentro aqui do nosso tentativas. Então, eu posso basicamente colocar aqui embaixo de dica, tentativas.inner.html é igual a tentativas máximas. Prontinho, o 8 já está aparecendo. Já aparecem as letras erradas, relacionado com programação, vamos ver aqui, codar. Parabéns, você completou o desafio, palavra codar. Dou um OK, ele recarrega e inicia tudo de novo. Perfeito, é exatamente dessa forma que eu quero. Agora, a gente pode tirar esse input aqui de cima, porque a gente não precisa que esse input aqui de cima esteja aparecendo. Ele precisa existir, mas ele não precisa necessariamente aparecer. E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos desaparecer com ele, basicamente. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer esse botão aqui, ele ter funcionalidade. Vamos fazer o botão ter funcionalidade, depois a gente lida com o restante. Então, a gente já tem aqui o nosso keydown e o nosso input. A gente pode colocar, então, agora o nosso reset.btn.add.event.listener. Clique. Quando a gente clica nele, ele vai gerar uma palavra aleatória. É isso que a gente quer. Então, eu clico aqui, ele gera uma palavra aleatória, tá funcionando conforme deve ser. Agora, o que eu quero é que esse input não apareça. Então, a gente vai vir aqui em Style, e aqui em Style a gente vai colocar uma estilização para esse input. Nós vamos colocar aqui ponto conteúdo, ponto input digitação, a gente vai colocar um z-index, menos 999, um position absolute e um opacity 0. Vamos salvar. Prontinho, ele saiu daqui. Agora, nosso jogo é para estar funcionando perfeitamente bem. Formato imagem. Vamos fazer alguns testes. Vamos descobrir aqui qual que é a palavra. Vamos dar aqui um refresh. Pesquisar é a palavra. Então, vamos colocar uma palavra menor. Aqui, chave. Eu vou colocar U. Não tem. Perdemos uma tentativa. P, L, o C tem. O H tem. O D não tem. Q não tem. O E, chave. Completei, ainda tinha tentativas, apareceu o nosso alert, você completou o desafio, palavra-chave, dou um OK, ele reinicia. Agora, se eu erro, tudo
Beleza, game over, você não possui mais tentativas, ok. Era rock a palavra. Se eu dou um resetar, ele vai resetando as palavras e vai aparecendo os inputs de acordo com que tá a palavra sendo alternada. E perfeito, esse foi o jogo de adivinhação. Então é como se fosse um jogo da forca, porém sem a forca em si, mas a gente precisa adivinhar a palavra secreta de acordo com uma dica que foi repassada. Então foi basicamente esse o vídeo, esse é o nosso projeto, espero que vocês tenham curtido. De acordo com esse projeto, é um projeto curto, mas a gente consegue descobrir bastante conceitos do JavaScript, então é extremamente útil para quem está desenvolvendo, está aprendendo e está iniciando aí nesse processo. É isso, espero que vocês tenham curtido, até um próximo vídeo, falou!